O Olavo de Carvalho, um amigo meu me mostrou um livro dele há muito tempo, era o Jardim das Aflições, né? Aham. Aí quando eu olhei atrás, tem a foto dele lá, eu falei, putz, esse cara não sabe nada. Mas os argumentos dele eram bastante convincentes, entendeu? Ou seja, aquela coisa meio que de adolescente, esse cara não sabe nada, tá aqui com um cachinho, um cigarro, olha a pose desse cara. Mas é muito bom, entendeu? Muito bom, uma obra muito boa. Depois me matriculei no COF. A percepção que ele tem filosófica principalmente a crítica que ele faz a Aristóteles sobre uma nova perspectiva, excelente. Os livros são excelentes. Mas tu acha Mas que... o que acontece? Aí participei, fui aluno do COF e tudo mais. Acho excelente. O problema é que em 2019 eu não conseguia mais reconhecer aquilo que o Olavo estava falando. Só isso. Entendeu? O que ele tá falando agora? Você acha que ele virou Não, então- um fantoche do bolsonarismo? Eu acho que é o contrário, né? Não? Eu acho que... Ele tá controlando os Bolsonaro de alguma forma? Não, eu acho que ele... Posso estar falando merda, mas eu sinto que ele é um guru dos caras de um jeito... Na verdade, o meu problema com o Olavo é que é a maneira como ele se Não, ó, deixa eu... se expressa. só, Ele- tipo, primeiro que ele deixa eu só- esculacha todo mundo, deixa eu só ver. só ele que é Calma. pica. Uma das Não. coisas que aconteceu, no meu ver, foi o seguinte. Por volta de abril, por volta de março, os caras começaram a ser extremamente injustos com aquilo que o Olavo estava fazendo. As revistas mesmo. Sim. Entendeu? Então colocar ele na capa como guru, como palhaço, como não sei das quantas. E isso, no psicológico da pessoa, é muito ruim. Entendeu? É muito ruim. E eu achei uma injustiça gigante aquilo que estava fazendo com o cara. Né? Naquilo lá. Aí depois, cara, foi seguindo por um rumo que eu não estava reconhecendo mais. Ou seja, coisas estavam... Ele falou, eu não falo mais de política. Ele falou, não falo mais disso daí. Porque realmente a pressão era muito grande, cara. Era um achincalhamento, entendeu? Com uma pessoa que era injusto, que não era isso. Aí, de repente, ele voltou para a internet compartilhando vídeos de pessoal da Terra plana. Verdade, né? E aí aquilo... Eu olhando aquilo lá, eu falei, cara, mas que assunto é esse, entendeu? Por que esse? Porque, assim, pode gerar uma curiosidade, entendeu? Mas das diversas aulas que eu participei do Olavo era sempre uma pessoa atenta àquilo que estava acontecendo na realidade. A realidade te dá fatos, você não pode lutar contra eles. Então, quais são os dados da realidade? Qual é a crítica de Olavo a respeito de Kant, por exemplo? É que ele monta um modelo intelectual para montar a sua filosofia. A filosofia do Olavo é baseada nos fatos que ele tem. Então, a Terra plana é o quê? É um modelo que pode fazer algum sentido quando você se fecha à realidade, correto? Porque ele faz algum sentido dentro de um modelo. Sim. Então, um modelo de computador que eu vou fazer, onde a Terra, uma observação de 700 quilômetros, qualquer coisa do tipo. Mas na realidade... Mas aí, de repente, o Olavo começa a fazer esse tipo de coisa, É como se ele a acreditasse falar nisso mesmo. a né? respeito desse tipo de coisa. Ah. Ele começa... Não de uma forma irônica. Isso. Não, aí ele... Uma das coisas que ele falou em um dos vídeos, por exemplo, ele falou, não é mais conservadorismo, não mais a defesa da família, é o bolsonarismo que interessa. Precisamos criar uma militância disso. Aí no dia Ele seguinte... falou isso? Sim, em um dos vídeos. Caralho. Isso é muito perigoso. Não, calma. Né, mano? Aí depois o Alan, no dia seguinte, estava falando, vamos montar uma militância bolsonarista. Aí o Olavo sempre fala, entenderam errado, o que eu quis dizer, vocês são um bando de analfabetos funcionais, como ele sempre fala. Aí depois, o Olavo falou, quem odeia Bolsonaro odeia o Brasil, porque não sei o que lá. Aquilo que eu li do Olavo, entendeu? E eu já devo ter lido a obra completa dele, tá? Inclusive os livros que saíram da Vida Editorial, o COF, fiz até as aulas do Schelling. Aquilo não batia com o Olavo dos anos anteriores, não batia. Parece entendeu? que agora ele tá E me preocupado em construir um entristeceu- projeto de poder, né? Não, cara, eu não vou entrar nisso. Mas você não... Mas não é... Mas, tipo... Não é o que dá na cara? Não é que dá na cara que ele tá ali... Não, mas qual é o projeto de poder que o Olavo tem? O Olavo tem alguns... Ele tem muita influência dentro do Não, bolsonarismo. não acho que é isso, cara. Porque Não se é? tivesse... Não acho que é nada disso. Não acho que é nada disso. Que você... Você não sabe o que é?
Não acho que é nada disso. O que qual, você acha qual, que qual a influência poderia ser? dele dentro do bolsonarismo? Eu não acho que é isso. Eu já vou lhe falar alguma coisa aqui que eu nunca nem comentei. Mas aí teve essa parte da Terra plana. Aí depois tem essas coisas acontecendo, das quais o Olavo não se manifestou a respeito. Dessas todas que eu citei aqui. Aras, pau. Ele é uma pessoa extremamente inteligente. Ele está vendo isso que está acontecendo, mas não se manifestou muito a respeito disso. Acredito que talvez ele entenda que seja o único meio, ou qualquer coisa do tipo. Porque ele fala, às vezes ele tem umas críticas duras, ele fala assim, quem manda nesse país é o Haddad. Eu estou falando isso, eu estou falando exatamente isso. Entendeu? Então nós não estamos discordando. Entendi. Mas aí chegou um momento onde eu, por ter essa posição, ele começou a compartilhar diversos vídeos de pessoas me difamando. Eu acompanhei essa Inclusive um estelionatário, né? Caralho. Um cara que fingiu que eu estava processando para fazer uma vaquinha. Caralho. Pessoas que me tratavam como lixo. E eu sempre defendi o Olavo desse tipo de coisa terrível, cara. Aquilo que a filha do Olavo de Carvalho fez com ele, uma coisa terrível. Eu sempre vi tu defendendo uma coisa o cara. Tinha um carinho e não ali e atacarei. Tem um respeito. E ainda não vejo que atacarei. tem- Não atacarei. Não quero fazer isso aqui. Não, mas Porque, não é atacar porque também, falar não, o que pensa. mas aí que tá. Foi muito importante para enxergar a realidade. Agora, Olavo me ensinou a pensar e não a obedecer. Muitos dos caras, e eu já conversei com vários, tá? Não pode falar isso porque o Olavo vai... Putz, isso daí eu não vou falar porque senão o Olavo vai... E vários dos caras que estão ali com ele, não vou falar nomes aqui, entendeu? E eu sei desse negócio. Agora, eu não vou ficar fechando os olhos para as coisas que acontecem por causa do Olavo. Quando aconteceu lá o primeiro turno, não sei se vocês lembram do primeiro turno, existiam diversas denúncias de urnas fraudadas. Correto? Sim. O Bolsonaro... Mas depois do primeiro turno, diversos deputados do PSL já tinham sido eleitos. Formavam uma bancada grande e poderosa lá. E o Olavo fez um vídeo falando assim, isso tem que acabar agora mesmo! Ou o Bolsonaro diz que essas eleições são inválidas, né? Ou não sei o que lá, tava radicalizando um pouco o discurso lá. E o Eduardo Bolsonaro foi na minha casa, no dia que tô lá, eu e o Gil, falou assim, mano, o que o Olavo tá falando, cara? O que a gente faz com isso daí e tal? Entendi. Aí eu cheguei e falei, cara, olha, não acho interessante bater de frente nem nada do tipo, mas liga lá pra ele, conversa, alguma coisa do tipo, tal. Meio descoordenado isso aí, então, Cara, né? não é coordenação. O Olavo não tem coordenação nenhuma com o governo. Isso aí você tem que tirar da cabeça, que ele é guru do governo, que ele coloca... Tá. Isso não existe. Mas o que Tem uma acontece... associação de referência. O que acontece é o seguinte, até mesmo na escola sem partido, meu amigo, o Miguel Najib, ele elaborou os pontos junto com o Olavo de Carvalho. Entendi. Isso me foi dito pela Bia Kiss, pela irmã da Bia Kiss que estava lá em casa. Aí o Olavo, depois dele ter ido lá em casa, dele ter dado a entrevista, esse negócio de escola sem partido é de analfabeto funcional. Falei pra Bia, o que tá acontecendo, meu? Ele ajudou a fazer a parada e agora tá criticando, é isso? Naquela época. Aí eu falei, não falamos nada do professor, não podemos falar nada e tal. Cara, olha. O Olavo é uma pessoa que eu não vou desejar mal, não desejo mal nenhum. Foi muito importante para a minha formação intelectual. Mas algumas coisas que estão sendo feitas eu não consigo entender. Eu realmente não consigo entender. Entendeu? E eu acho muito complicado, em um momento como esse, não observar o que está sendo feito, cara. Porque o projeto de poder do Foro de São Paulo, o projeto de poder do PT, o projeto de poder da esquerda, ele está sendo levado adiante através desses subterfúgios, desses meandros que estão acontecendo atrás das cortinas das esferas do poder.